Agora a opinião, o comentário da nossa companheira jornalista Vera Magalhães, som e imagem aqui no Jornal da Manhã. Vera, bom dia. Bom dia, Tiago. Para você, para todo mundo aí no nosso estúdio e para quem nos ouve e nos assiste nesta terça-feira. Ô Vera, ontem as propostas de enfrentamento legislativo dos dois principais pilares do governo de Jair Bolsonaro, a economia e a segurança, vieram a público. O que esse pacote anticrime do ministro Sérgio Moro e a reforma da Previdência tem em comum, hein, Vera Magalhães? Pois é, Tiago, foi como se passado um mês do governo Jair Bolsonaro ele tivesse tido uma segunda inauguração, né? Uma segunda inauguração oficial, porque as duas principais propostas legislativas que o governo terá aí, né, ao longo desse semestre, foram conhecidas no mesmo dia. A do juiz Sérgio Moro oficialmente, do ministro Sérgio Moro, para enfrentamento dos crimes, e a reforma da Previdência por meio de uma minuta que vazou para o jornal Estado de São Paulo, mas que, de acordo com 3 fontes ouvidas com o jornal, é o texto que vai ser levado a Jair Bolsonaro para que ele chancele. Portanto, não é mais uma minuta inicial, uma minuta já final, que vai depender aí do crivo do presidente. O que elas têm em comum, você me pergunta? Tem em comum o fato de serem propostas ambiciosas para aquilo a que se propõe e de que vão enfrentar dificuldades no Congresso, como vocês diziam há pouco. Nenhuma e nem outra terão vida fácil de tramitação na Câmara e no Senado, e por razões diferentes. No caso da reforma da Previdência, deputados e senadores podem até ser convencidos pelo governo de que é o único caminho a se fazer, mas enfrentarão muita resistência fora do Congresso, e resistência nas suas bases eleitorais. O professor Villa falou nas corporações, tem as corporações, tem os trabalhadores da iniciativa privada que também vão se insurgir contra regras mais duras para obterem os seus benefícios, e tem também a esquerda que vai fazer, como sempre, a guerra de narrativa, dizendo que o governo está suprimindo direitos dos trabalhadores, que está fazendo com que as pessoas trabalhem até morrer, etc, etc. Então, há que se ter uma estratégia muito definida de enfrentamento na área política para as duas medidas. Eu acho que o governo está montando essa estratégia nas duas propostas, mas ainda não a tem por inteiro, não tem montada. A Previdência, por exemplo, vai ter uma larga campanha de veiculação em publicidade, de anúncios que explicam a medida. Daí porque o seu vazamento prematuro prejudica um pouco essa estratégia de blindagem que o governo vinha preparando. Queria que ela fosse conhecida ao todo primeiro, para depois chegar ao Congresso e para já chegar embalada por essa campanha publicitária que explique que o que se quer é melhorar os serviços públicos, combater privilégios e distorções e aí garantir que as pessoas tenham uma aposentadoria ao final do seu período de trabalho e não estejam ameaçadas, como já houve em outros países, de simplesmente não receber benefício nenhum. Agora, Vera, na reforma, a gente pode até chamar, os sarrafos foram colocados mais acima que os da proposta anterior do que foi Temer, feita né? pelo presidente Michel Temer. Você acha que Jair Bolsonaro vai endossar uma proposta tão dura? Eu acho que há muita dúvida sobre isso, Tiago. Se você for olhar, o que se fez é algo que ele próprio Bolsonaro não vinha falando até aqui, igualar a idade mínima de aposentadoria para homens e mulheres. Ele falava em uma idade diferenciada para homens e mulheres e uma idade bem abaixo dos 65 anos unificados que foram estabelecidos nessa minuta que o Estadão divulgou. Então aí eu acho que já começa a haver ruído, tanto que o vice-presidente general Hamilton Mourão, ontem mesmo, já disse que Bolsonaro não endossa idade igual para homens e mulheres se aposentarem. Então, aí deve começar a controvérsia. Mas o ministro Paulo Guedes fez aquilo que doutrinariamente ele acredita e que as propostas mais modernas para a reforma da Previdência prescrevem, que se iguale o benefício, a idade para homens e mulheres, porque em caráter aí demográfico não tem muita diferença de quanto homens e mulheres vivem. E mesmo aquela alegação de que mulheres trabalham um turno a mais por trabalharem em casa, vai ficando um pouco mais desgastada ao longo do tempo quando
essas tarefas começam a ser também elas divididas, e enfim, como em termos de impacto demográfico não tem muita diferença, para o sistema previdenciário reconhecer uma diferença de 5 anos até para aposentadoria entre homens e mulheres teria um impacto fiscal negativo no final. Então, o Paulo Guedes optou por tentar aquela tática do não você já tem, o não ele já tem. Vai que cola, ele está tentando emplacar uma idade mínima igual. Da mesma maneira, ele reduziu muito o tempo de transição, é uma transição de 5 anos do regime atual, incluiu a capitalização no projeto, uma capitalização aí bastante ambiciosa também, com contas individuais, uma proibição de que os estados e os municípios aportem recursos quando os fundos forem deficitários, e tem também uma estratégia para que não se precise fazer uma reforma constitucional de tempos em tempos, estabelecendo um gatilho de 4 anos para que você reveja essa questão da idade mínima. Então, se estiver começando a haver outro desequilíbrio, o governo pode fazer por projeto de lei a nova idade mínima e não por nova reforma. Então, como eu disse, é muito ambiciosa, bem mais do que se imaginava e muito mais do que a reforma do Temer. Tanto que se fala num ganho de 1,3 trilhão em 10 anos, com esta proposta que está aí, quando a do Temer já estava estimada em algo como 600 até 500 bilhões. Exato, Vera, rapidinho, só para a gente fechar, a proposta de Sérgio Moro vai encontrar um Congresso hostil, como você falou. Qual que será o trunfo do ministro para emplacar essas medidas, hein? Pois é, ele conta com um sinal trocado em relação à proposta da reforma da Previdência quando você fala nas ruas, né, Tiago? A proposta do Moro tem uma acolhida bem maior na sociedade, então vai haver uma pressão de fora para dentro, como essa que a gente observou na eleição da presidência do Senado. Então o Sérgio Moro conta com o vento a favor da rua, para fazer a sua proposta encontrar ali um antidigestivo para deputados e senadores. Vão tomar ali o seu antiácido e enfrentar a proposta. Se a pressão das ruas for na mesma proporção que foi no caso do Renan Calheiros, eles vão sentir o calor para aprovar. Uma proposta que é contra, muitas vezes, os próprios deputados e senadores. Endurece penas, estabelece a prisão após condenação em segunda instância já no Código Penal, tem aí uma série de restrições. O Caixa 2 passa a ser criminalizado, embora continue como crime eleitoral, algo que muitos criticaram, que poderia ter ido também para o Código Penal. Enfim, é uma legislação que tem muitos clientes ali dentro do próprio Congresso, mas na qual a rua vai ser totalmente favorável, diferentemente da reforma da Previdência. Então, esse é o trunfo do ministro Sérgio Moro. Análise de Vera Magalhães no Jornal da Manhã. Vera, bom dia de trabalho para você. Até mais tarde. E um ótimo jornal para vocês e até mais tarde.